Ok, vamos lá. A gente tem aqui nas mãos uma série de trechos de um livro. O nome é Curso Introdutório dos Ensinamentos de Grigori Grabovoi. Um material bem denso, né? Muito. E a nossa missão hoje é mergulhar nessas ideias e tentar entender a estrutura central desse sistema de conhecimento. Isso. O autor, claro, é o Grigori Grabovoi. E um detalhe importante: a versão que a gente está analisando foi traduzida pela Yu Ting. E os materiais fazem questão de dizer que ela não é só tradutora. Não, ela é também professora e consultora certificada pelo Education Center Grabovoi de Belgrado. O que já mostra que existe todo um ecossistema formal de ensino por trás, né? Exatamente. E é por aí que a gente vai. Vamos explorar os conceitos fundamentais que esses trechos apresentam. E olha, são conceitos bem grandiosos. Bota grandioso nisso. A gente está falando da capacidade de alterar eventos com a consciência, do mecanismo por trás disso, que eles chamam de biosinal normalizador, e do objetivo final de tudo, que é a salvação global e o desenvolvimento harmonioso. Certo. Então vamos começar pela base, pelo alicerce de tudo. A premissa central, pelo que eu peguei, não é só pensamento positivo, né? Não, passa longe disso. A afirmação é bem mais ousada. As tecnologias dos ensinamentos permitiriam mudar ativamente os eventos da vida. E não só da vida de uma pessoa, mas da civilização inteira. E sempre numa direção criativa, construtiva, o que inclui, e isso é dito de forma bem explícita, a restauração da própria saúde. E a palavra tecnologia aqui é a chave, eu acho. Com certeza. É usada de propósito. Porque o mecanismo proposto não é fé no sentido religioso, não é mágica. O texto descreve um biosinal normalizador na consciência humana. E é aí que a coisa fica concreta, por assim dizer. Fica. Porque ele ancora essa ideia em duas patentes de invenção, registradas pelo próprio Grabovoi. Elas são a chave para a gente entender como, nesse sistema, o pensamento deixa de ser abstrato. E vira uma força ativa. Uma força ativa e, segundo o autor, mensurável. Ok, vamos ter que parar aqui um instante. Patentes registradas. Isso tira a conversa do campo puramente filosófico, né? Totalmente. Leva para um campo de tecnologia, de algo que o autor alega ser concreto, protegido por lei. A primeira patente é Sistema de Transporte de Informação. O que exatamente ela protege? Ela protege a ideia de que o pensamento pode ser transformado em radiação de luz e, dessa forma, transferir informação. A fonte é bem direta. Totalmente. O que ela diz? Diz textualmente que a transferência de dados através do pensamento para qualquer sistema foi patenteada. Pensa nas implicações disso. Se o pensamento gera uma forma de radiação. Ele vira uma ferramenta. Uma pessoa poderia, então, direcionar essa radiação normalizadora para um órgão que precisa de cura, por exemplo, ou para uma situação no ambiente que precisa de harmonia. Espera aí, vamos com calma. A alegação não é só que pensar em saúde te faz sentir melhor. Não. A alegação é que o pensamento é uma forma de radiação física, quase como um laser, que interage com a matéria. E isso foi patenteado. Essa é exatamente a alegação descrita nas fontes. E a segunda patente complementa isso de um jeito crucial. Qual é a segunda? Método de prevenção de catástrofes e dispositivo para sua realização. Ok. Se a primeira patente protege a ideia do pensamento como informação, esta segunda protege o método. O como fazer. Isso. Ela descreve como uma pessoa, através de concentração, de estudo dos textos, gera ativamente esses biosinais. A patente, segundo o material, prova que o pensamento tem uma atividade física, manifestação física. E aqui tem um ponto que para mim foi uma virada de chave. Diga. Se isso é verdade, então o simples ato de ler as obras do Grabovoi não é uma coisa passiva. De jeito nenhum. A leitura em si já é a prática. A pessoa estaria, mesmo sem saber, gerando esses biosinais e começando a normalizar os eventos ao redor dela na direção da vida eterna. É quase como se o livro fosse um dispositivo. Perfeito. É isso. O livro não é só um texto, é um dispositivo. É uma estrutura que se autorreforça. O conhecimento não é descritivo, ele é performático. Ele faz alguma coisa. Aprender a teoria já é executar a prática. Exatamente. O que nos leva direto a como esse conhecimento todo é estruturado e transmitido, né? Sim.
Se pensamento pode ser patenteado e usado como ferramenta, a pergunta é: como se aprende a usar? E aí a gente cai no sistema unificado de conhecimento, certo? Perfeitamente. Esse sistema, ele é composto por 12 palestras. É um corpo de conhecimento coeso. E qual é a ideia que unifica tudo? A salvação da humanidade de catástrofes globais. E o como, de novo, é através do conhecimento. Através da consciência do homem sobre as leis fundamentais do universo. E a transferência desse conhecimento é outro ponto que me chamou muito a atenção. A forma como ele é passado, né? O próprio Grabovoi diz que as técnicas são baseadas nas leis usuais do pensamento, ou seja, não é algo sobrenatural. É uma capacidade inerente que pode ser treinada. Mas a parte mais intrigante é a descrição de uma tecnologia de ensino que permitiria passar o pensamento para receptores especiais de informação de uma pessoa. O texto fala em ensinar sem palavras. Ou mentalmente. Isso, como assim? É telepatia o que o texto descreve? Ele não usa a palavra telepatia, mas a metáfora é de transferir uma esfera de informação de uma mente para outra. Uma esfera de informação. E se a gente conectar com o que já falamos, faz todo sentido na lógica do sistema. Se o pensamento é uma radiação de luz que transporta dados... Então ele poderia ser transmitido de um professor para um aluno diretamente. Exato. Sem a mediação das palavras, que é um processo mais lento, mais imperfeito. O que quer dizer que o conhecimento seria acessível a qualquer pessoa, independente de idioma, de formação, de idade. Sim, e essa universalidade é fundamental para a missão de salvação global. Se ficasse restrito a uma elite, a missão fracassaria. O conhecimento é apresentado como uma faculdade humana que estava adormecida, sabe? Entendi. E dentro desse processo de aprendizado, de despertar, tem uma distinção que as fontes fazem que me pareceu crucial. Qual? A diferença entre compreensão e entendimento. Ah, sim, isso é muito importante. O autor diz: eu não dou informações para compreensão, eu dou a informação para entendimento. A cada momento você deve entender algo novo. Parecem sinônimos, mas não são, né? Não, e a diferença revela muito sobre o sistema. Compreensão é apresentado como algo estático, um ponto final. É o entendi, e você fecha o livro. Como se a realidade fosse um quebra-cabeça que você montou e acabou. Isso. Só que a realidade não é estática, é um fluxo. Então, compreensão seria ler o manual da bicicleta. Você sabe a teoria. Entendimento seria subindo a bicicleta, se equilibrar, pedalar, ajustar. É um processo vivo. Analogia perfeita. O entendimento é dinâmico. É uma ferramenta de controle em tempo real. Tem um axioma no material que ilumina isso. Qual é? O desenvolvimento espiritual é a reprodução da alma através da consciência de uma ação. O entendimento é essa ação consciente. É o processo ativo que permite à consciência intervir e transformar eventos. É um verbo, não um substantivo. Ok, então vamos juntar as peças. A gente tem o pensamento como uma força física, o biosinal. Amparado por patentes. Temos um sistema de conhecimento que ensina a controlar essa força. E um processo de aprendizado contínuo, o entendimento como motor da prática. A grande pergunta é, para quê? Qual o objetivo final, né? Exato. Objetivo, repetido várias vezes, é a salvação e desenvolvimento harmonioso. E a salvação aqui não é só pós-vida. É uma salvação prática, neste mundo. De catástrofes, de doenças. Exato. E, segundo o material, a salvação real vem pela transferência do verdadeiro conhecimento do Criador. De novo, o conhecimento é a salvação. Tem uma citação de outro livro, A Ressurreição das Pessoas e a Vida Eterna, que resume bem a ambição disso tudo. É uma citação poderosa. O texto diz: este livro ensina como construir a realidade necessária ao seu redor. Tendo-o estudado, você será capaz de controlar em todos os lugares, sempre e para sempre. É uma promessa de soberania absoluta sobre a realidade. Controle total. Para sempre. E a escala disso é o que impressiona. Não é só para pessoas. O texto afirma que se aplica, e eu vou citar, a animais e plantas e pedras e geralmente
tudo que é real. Então não é autoajuda, é uma cosmologia completa. Onde a consciência humana é o eixo que sustenta e harmoniza o universo. O objetivo, então, é uma verdadeira harmonia no mundo, com letra maiúscula. É uma visão cósmica. Exatamente. E aí a lógica do sistema se fecha. O argumento é que, como o próprio Grabovoi aplicou uma previsão orientada para o controle da vida eterna ao criar os textos, as próprias obras já garantem esse resultado. O conhecimento já conteria o DNA da realidade que ele quer criar. É um sistema que se propõe a ser infalível. É um ciclo fechado. O estudo gera o biosinal normaliza a realidade. E a realidade normalizada se alinha com o objetivo que os textos descrevem. Teoria, prática e propagação são inseparáveis. Pois é, a fonte diz que, quando todos se desenvolverem dessa forma, a segurança do sistema de desenvolvimento do mundo será garantida, o que coloca um peso enorme na disseminação do conhecimento. O que nos leva ao ponto final. Para quem se interessou e busca aprofundar, os materiais reforçam muito a importância de distribuir e estudar. O próprio Grabovoi é citado dizendo que quem recebe o conhecimento deve distribuí-lo. É quase um elemento viral do sistema. E para quem busca as fontes primárias? Para isso, a sugestão nos textos é clara. Eles indicam que o estudo dos materiais oficiais pode ser feito no Centro Educacional Grigori Grabovoi Fórum Brasil. É o caminho apontado dentro do próprio material, então. Exato. Para ter acesso ao ensino de forma direta e estruturada. Ok, vamos recapitular. A gente mergulhou na estrutura dos ensinamentos de Grigori Grabovoi. Vimos que a base é o controle de eventos pela consciência. E que essa ideia é sustentada por um mecanismo, o biosinal normalizador, descrito em patentes. Exploramos o sistema unificado de conhecimento, a ideia de transferência de pensamentos sem palavras. E a diferença fundamental entre a compreensão estática e o entendimento dinâmico. E tudo isso com o objetivo final, o desenvolvimento harmonioso e a vida eterna para tudo que existe. Tem uma frase no material que pode servir como reflexão final. Manda. Se você vê a vida eterna longe, saiba que ao mesmo tempo ela está perto de você. Aprenda a ver os fenômenos como eles são, e eles são como você precisa que sejam. É uma frase bem provocadora. Muito. Porque, independente de como se interprete o sistema, ela deixa uma pergunta no ar. Até que ponto a nossa percepção da realidade só observa? Ou será que ela constrói ativamente a realidade a cada momento? E o que aconteceria se a gente agisse como se tivesse total responsabilidade por essa construção? Exato. Fica a reflexão.